Oi, boa noite a todos. Vamos aguardar o pessoal entrar, não é? Antes que todos entrem, eu gostaria de saudar o meu saudamento que eu faço em todas as lives que eu participo, em todos os trabalhos. Então, para início de tudo, eu saudo primeiramente as que vieram antes de mim, saudo as que estão comigo, saudo as que virão depois de mim. Porque isso é a nossa história, né? Isso é é o nosso momento, isso é quem somos e quem poderemos ser algum dia. É a nossa cultura, honrar os nossos ancestrais, sejam eles aqueles que não estão com a gente agora, fisicamente, ou os que estão com a gente agora, não é? Então, é isso. Essa é uma live para falar de um projeto que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc. E a gente vai estar conversando aqui hoje com o nosso cacique, o cacique Dorvalino. Então, vai ser uma live muito especial. Primeiro porque é a primeira live que eu faço aqui no Instagram, não é? Assim, eu participo de muitas lives. Quem me conhece, quem quem me segue pelas redes sociais já deve me conhecer que eu participo de bastante lives. Porém, uma assim, produzida por mim, feita por mim, é a primeira vez, né? Mas eu estou confiante, eu acho que vai dar certo, assim como tudo na minha vida deu certo. Tudo o que aconteceu na minha vida foi muito difícil, né? Mas é próprio do indígena. Quem nasce indígena é quem nasce para ser forte, quem nasce para vencer dificuldades, quem nasce para cada dia transpor, crescer, aprender, vivenciar consigo e com os que estão ao seu redor. Então é isso. Oi, eu tô vendo que a gente já tem duas pessoas. Tem o Ícaro, o Leônidas. Gratidão, pessoal, por estar aqui comigo. Eu, Daniel Rodrigues, obrigada por estar aqui também. Hoje a gente vai falar, eu estou dizendo que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história do povo indígena Tapuia do Carretão com o cacique Dorvalino. Oi, Letícia, saudade de você. Com o cacique Dorvalindo. Gente, que engraçado, né? Engraçado essas lives, a gente encontra aqui pessoas que a gente estudou junto, pessoas que eu fui professora, né? É o caso do Daniel. Oi, Daniel. Então, fui professora do Daniel, fui aluna, fui colega desses outras pessoas, da Letícia, Ícaro. Nós participamos juntos do OBA. Muito bom ter vocês aqui comigo. Muito bom mesmo. Ai, gente, eu já tô ficando nervosa. O cacique não tá conseguindo entrar, parece. E é a primeira vez que eu estou mexendo aqui com esse Instagram. Eu não sei se, se eu estou fazendo as coisas certas, sabe? Mas vamos ver, né? Gente, para quem tá me achando assim um pouco aérea, eu sofri um acidente de moto e e aí parece que o meu cérebro deu umas mexidas lá, sabe? Eu tô tomando alguns remédios, mas eu acho que o meu cérebro ainda tá se ajeitando. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou eu vou mandar uma mensagem aqui pro nosso cacique para ver se ele o que tá acontecendo, que ele ainda não conseguiu entrar. Eles entraram somente entrando no Eunice Tapuia, que é o meu Instagram, não foi isso? Então. Pois é, Letícia, eu vi que
A gente fica com essa pandemia, afastou a gente, né? Mas que bom que tem aí as redes sociais para que a gente possa estar é, vendo as pessoas, curtindo, tomando conhecimento do que as pessoas estão fazendo. Luciene Lacerda, Dorvalino Augusto agora entrou. Então, Dorvalino, Dorvalino. Gente, como é que faz pro Dorvalino aparecer aqui comigo? Porque não tá. Ele só vê que ele entrou, não vê que ele tá aqui no vídeo. Yasmin. A Yasmin eu não conheço, mas ela está aqui, não é? Yasmin, como é que faz para colocar o Dorvalino aqui comigo, para ele aparecer aqui no vídeo? Porque só tá vendo que ele entrou. Ah, enviou uma solicitação. Aceitar. Acho que agora sim as coisas vão começar a andar. Pessoal, desculpa, a live estava marcada para as... Ah, a Yasmin tá dizendo que ele tem que clicar na câmera e aí eu aceitar ele aqui. Eu aceitei, viu, Dorvalino? Tô esperando o senhor aparecer a carinha ali pra gente dar início ao nosso bate-papo dessa noite. Oi, Oi, Dorvalino. boa noite, Eli. Benção, Dorvalino. Deus abençoe. Que deu certo, né? Eu tava dizendo aqui pra turminha do Instagram que é a primeira vez que a gente vai estar participando assim de uma live no Instagram. Imprevistos acontecem, mas a vida do indígena nunca é fácil e a cada dia mais a gente está aprendendo mais alguma coisa. E agora nas próximas lives a gente já vai saber como é que é, né? Nossa, é difícil, não é? Pois é, para mim tá difícil, mas tudo é aprendizado e tudo é evolução, não é, Dorvalino? Tudo é evolução. Cada dia a gente vai Isso aprendendo. mesmo. Então, Dorvalino, essa live de hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre o povo indígena Tapuia do Carretão. E aí, para início, eu gostaria de que o senhor comentasse um pouquinho sobre as duas mulheres, porque a gente sabe que a gênese do povo Tapuia, do povo indígena Tapuia do Carretão, começa com as duas mulheres, não é? Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho dessas duas mulheres, da importância que elas têm para o povo indígena Tapuí do Carretão, e por que é que a gente diz que o povo Tapuí do Carretão nasceu com essas duas mulheres. Esse veio da Maria Raimundo e a Maria do Rosário, né? Exato, E gerou o povo da Puia, exato, que é que tem uma população de... Hoje está 215, né? Aldeado, né? Desaldeado tem o dobro de Tapuia. exato. Isso mesmo. Então, é muito incrível que de duas mulheres, hoje nós somos o maior povo indígena do estado de Goiás com o território demarcado, né? Então, assim, é para as pessoas verem que realmente os povos indígenas, eles têm uma força muito grande, porque é uma força que vem dos nossos ancestrais, né, Dorvalino? Essas duas mulheres não arredaram Sim, é, do nosso território. E por que elas não arredaram? Por que o senhor acha que essas duas mulheres elas optaram por continuarem aqui nesse território, que hoje chama Carretão? sim, que é os outros foram embora, né? E ficou as duas, né? O Chavante foi embora por Tocantins e o Chavante foi para o Mato Grosso.
E ontem mesmo a gente até estava falando, veio uns alunos de Rubiataba, a gente estava falando que o Chavante foi embora para o Mato Grosso, até tem uma lenda do Chavante com o Xerente, que o Chavante teve coragem de atravessar o rio, e o Xerente não teve coragem de nadar o rio e ficou do lado de cá. A gente estava falando com os meninos ontem. Isso mesmo, os Xavante eram considerados povos do Cerrado, enquanto os Iná, o povo das águas, né, Dorvalino? E aí realmente aconteceu isso. Mas, Dorvalino, fala um pouquinho para a gente agora, a gente deixando as duas mulheres, que são a base da nossa, do nosso nome, do nome do nosso povo. Fala um pouquinho para mim do nosso último capitão, cacique, Simão Borges de Aguiar. O senhor chegou a conhecer? Como é que o senhor. O que o senhor pensa? cheguei a conhecer- Eu cheguei a conhecer ele assim, eu cheguei a conhecer ele assim, quando ele estava mais a questão da terra estava com a Rita, né? Mas ele falava, a gente nem pensava que era muito jovem na época e nem pensava que era. Pois a Rita entrevistando ele contando a história, que ele andou a pé para Goiânia, para ir até Rio de Janeiro, para a reivindicação das terras, né? E aí ele foi, chegava num local, tinha que estar pedindo permissão ao delegado, poder estar seguindo, até que chegou Goiânia, né? Sim. Aí que hoje tem aí o povo Tapuia com a sua terra demarcada. Então, quer dizer, Dona Valinho, o senhor está me dizendo aqui que quando ele estava lutando pelo nosso território, o senhor ainda era bem jovenzinho, o senhor ainda nem não fazia, não tinha noção da grandiosidade que era aquele momento em que ele estava vivendo, que ele estava lutando. Sim. Aí eu passei a ter mais conhecimento quando aí eu passei a andar com o padrinho, aí com o Borges, né? E aí que eu peguei a ter mais conhecimento. Sim, Porque aí na época e aí a gente era muito jovem, mas aí a gente não pensava o que estava acontecendo, a gente não sabia da história. Agora, hoje a gente tem conhecimento da história, que ele foi uma liderança muito importante sim, e lutou muito, inclusive que ele acidentou, a gente até hoje rola, que acidentou a questão da terra, sim. né? Tudo isso aconteceu. Sim. E como que era a vida do Orvalino na época dele? Porque assim, a gente sabe que na época em que ele estava vivendo, inclusive na época em que ele saiu do aldeamento para ir até o Rio de Janeiro a pé, era uma época que o povo indígena Tapuí do Carretão estava passando por um processo de, de invasão, né? O nosso território estava sendo quase que totalmente invadido e ele era aquele que se opunha a essa invasão. O que o senhor tem a me relatar sobre isso, sobre esse período do Orvalino? Foi assim que ele, na época, ele saiu, né? E aí foi procurador do Rio de Janeiro, caçando os direitos, que a terra estava sendo invadida já, e aí ele ele saiu com destino no Rio, e aí em Goiânia ele conversou com o governador Pedro do Vico, Sim, aí ele seguiu para. Aí o Pedro do Vico mandou ele para Goiás, que nessa época era SPI, sim, né? Aí que o SPI saiu do veio passou em Goiás, aí lá o SPI veio, e aí que segurou esse pedaço que tinha, sim. né? E aí, com o tempo, outra vez, lá ia sendo invadido de novo, né? Hum, Passou outro tempo, foi invadido de novo, e aí que chegou a conclusão que ele chegou a perder a vida nessa questão, né? Na questão da terra, e chegou a esse ponto. Mas
Sim, ele, na verdade, o senhor está dizendo que ele perdeu a vida nessa questão da terra, porque a morte dele foi causada por um acidente, entre aspas, né, Dorvalino? Um fato. Foi um acidente que, com o tempo, eles encontraram a chinela, uma perto do buraco e a outra lá atrás. Sempre essa lenda rola que foi empurrado, né? Exato, Aí ele quebrou a perna, quebrou a bacia, isso mesmo. Isso mesmo, foi muita quebradura para um simples acidente, para uma simples queda, né, Dorvalino? ele caiu no buraco alto, né? Uhum, No rebentão, sim, buraco, ainda passou a noite chovendo em cima dele. isso mesmo. E aí, Dorvalino, sobre essa questão da viagem dele, quando ele saiu daqui da aldeia para ir até o Rio de Janeiro, ele não foi sozinho, né? Ele foi acompanhado de algumas pessoas. O senhor sabe me Ah, dizer o nome dessas pessoas, Dorvalino? que foi o Bento, Sim, que né? eram aqui. Me parece que é aniversário, né? É, Que foi com ele. E aí os outros pegou, fez matula para eles, juntaram e fizeram, mataram o porco e fez matula para eles viajar. é, Aí eles saíram a pé. O Tibento contava que inchava o pé, que nessa época ele era novo, estava muito jovem, aí inchava o pé, cansava, mas ele foi a jornada. eu lembro do tio Bento contar essa história, que ele era uma criança e aí foi uma viagem bastante difícil, mas que surtiu efeito, né, Dorvalino? Pelo menos por um tempo surtiu efeito. E, Que hoje, hoje está aí com uma parte do território demarcado e a comunidade está vivendo mais tranquilo, né? Se não fosse esse, acho que a gente nem estaria aqui mais. exatamente, Dorvalino, porque uma coisa é a gente lutar agora, que a gente tem é, bastante leis, né? A gente tem a Constituição Federal de 88, a gente tem a FUNAI, que a gente sabe que está bastante enfraquecida, mas ainda existe. A gente tem o time, a gente tem alguns parceiros, não são muito, mas que a gente tem são parceiros verdadeiros. E outra coisa era na época dele em que era ele ou ele, né? A própria SPI, a gente só foi tomar conhecimento quando a Olímpia foi a Brasília. Então, assim, ele estava lutando com a força dos nossos ancestrais mesmo. Não é isso, Carolina? Foi. E aí, dessa época para cá já era. Porque sempre o meu padre falava, na época dele andava era a pé, né? E aí já tinha carro, né? Para estar carregando, com toda a dificuldade, mas a gente saía daqui, ia a pé até Tombador, e estava pedindo carona para chegar até Ubetaba. Mas sempre a gente comentava, viajando, que na época de hoje já tinha um transporte melhor, não precisava estar indo longe a pé. Uhum. E aí, hoje já é mais fácil até as leis, as pessoas que defendem os povos indígenas, tem o Ministério Público, que a gente pode estar se correndo, tem. Aí tem as entidades que nos apoiam, as comunidades indígenas. Verdade. E dentre esses apoiadores do Orvalino, nós tivemos assim, a Igreja Católica, a gente sabe que no início do processo do aldeamento, ela foi uma das que contribuiu para que os nossos indígenas fossem escravizados, fossem subjugados. Porém, depois, a gente sabe que a Igreja Católica teve uma grande sensibilidade com o nosso povo através do bispo Dom Carlinhos, não é? Ele enfrentou muitas coisas e carregou muitos pesos nos seus ombros porque era o nosso amigo.
Como é que o senhor vê a importância do Dom Carlinhos para o nosso povo, Dorvalino? A importância do Dom Carlos, que agora eu vou voltar lá no passado de novo, que a Rita fez o levantamento, aí ela encaminhou uma carta para o Dom Casa d'Água, que era lá de São Félix, através da carta que aí ele mandou para o Dom Carlos, aí o Dom Carlos passou a ajudar a comunidade Tapuia. E o Dom Carlinhos deu a vida para o povo Tapuia, que ele foi ameaçado de morte. A vez de estar celebrando isso, o fazendeiro ia ficar em pé na porta mostrando o revólver para ele. Tudo isso ele passou. E foi muito importante, ele trouxe o SIM para o estado de Goiás também, para estar atuando junto à comunidade. Então a importância dele é que, para mim, ele foi um guerreiro junto com a comunidade. E ajudou a defender a causa. Ia para Brasília. Às vezes ia para Brasília com ele acompanhava tudo, até que junto, e lá o presidente está recebendo, e aí ele recebia. Então sempre ele lutou junto. Ele defendeu no juiz aqui da comarca de Rubiataba, ele enfrentou sozinho também, com os coceiros. Tudo isso ele enfrentou. Ele acreditou na gente quando ninguém se importava com a gente, não é, Dorvalino? Aí ele, junto com o delegado de polícia da época, né, nos apoiou muito também, que era o Dr. Milton. Aí, junto com ele, apoiou muito a comunidade de Tapuia. Isso mesmo. Dorvalino, e voltando, a gente vai e a gente volta, porque isso, gente, é típico de povos originários, tá? Povos originários não seguem aquela ideia cronológica como branco. Só os indígenas a gente vai, a gente volta, depois a gente vai lá para o meio e é assim que as coisas funcionam. Eu gostaria agora, Dorvalino, que o senhor falasse um pouquinho da trajetória do nosso ex-cacique, o Simão Borges, porque o senhor esteve com ele quando ele assumiu o posto de cacique, o senhor era o vice, não é? Então foi um momento de muito aprendizado para o senhor e também de muita luta para ele, porque o primeiro cacique enfrentou muitas coisas, como a gente estava falando agora, que o Dom Carlinhos acreditou na gente. Nessa época, o nosso cacique José Borges, ele encontrava também muita resistência da população em volta. Então, eu gostaria que o senhor falasse, Dorvalino, sobre o início, quando o José Borges assumiu o título de cacique e o senhor também assumiu o título de vice-cacique. Sim, quando ele assumiu, né? E aí, quem andava mais com ele era o Zebelinho, o Adão. Aí eu ainda estava muito jovem. Aí um dia ele falou, não, eu andei, aí estava andando muito sozinho. Aí ele, não, estou andando muito sozinho, aí eu passei a andar com ele, mas eu não andei nem intenção de ser vice, nem nada. Aí, intenção de acompanhar. Até lá em Brasília, o pessoal, não, o menino aí já andou muito com você, por que você não leva ele para ser vice-cacique? Aí eu passei a ser vice-cacique, e aí fui aprendendo com ele, e aí ele tinha muita dificuldade, ele era muito ameaçado, né, na questão da terra, e aprendi muita coisa com ele.
E aí depois, como foi em 96, eu passei a ser cacique, né? Mas nunca que eu deixei ele de lado. Sempre a gente estava junto, tudo o que ia fazer eu procurava ele. E uma coisa que eu tinha muito medo dele morrer e deixar a terra sem demarcar. Ele, na FUNAI ele falava que queria que demarcasse, eu tinha muito medo de deixá-lo assim demarcar. E foi dito certo, no final de 2002 ele faleceu. Sim. E o senhor, Dorvalino, qual que o senhor acha que foi o maior desafio que ele enfrentou? O maior desafio, o maior desafio foi na época que aí que o Dom Carlos ainda não tinha assumido ser bispo em Rubiataba, né? Era muito difícil. Aí quando ele assumiu sendo o bispo de Rubiataba, aí ele já foi mais fácil que na questão de transporte, que transportava, levava para Brasília, Goiânia, levava, ele pressionava a FUNAI, o Dom Carlos, junto com a gente, às vezes mandava buscar aqui, muitas vezes. E teve muito desafio com os fazendeiros também, que os fazendeiros ameaçavam ele, falavam que se ele saísse ia matar ele. E foi uma coisa que aconteceu, não ninguém teve derramamento de sangue, nem para a comunidade, nem para o fazendeiro. Isso aí foi uma coisa muito importante. Acho que foi uma terra que foi demarcada, e até hoje na FUNAES fala que foi pacífica no estado, a terra do Carretão foi pacífica, tanto parte para os indígenas, tanto parte para os fazendeiros. E para o senhor, Dorvalino, aí o senhor disse que o senhor ficou como cacique em 96. Qual que foi, o senhor acabou de falar agora do maior desafio para o Zé Borges. E o maior desafio para o senhor, qual que o senhor acha que foi? Uai, para mim, que foi o mais desafio, que aí pega mais responsabilidade, né? Que é uma responsabilidade muito grande, que as pessoas... É difícil, não é fácil, mas e parece que a gente pega aquele amor e aí quer cada dia defender mais, está defendendo mais. E a intenção era a demarcação da terra, e a gente foi correndo atrás, a gente junto, e foi até que aconteceu. E aí depois teve uma época, quando eu peguei, parece que passou uns dias pouco. Aí foi aonde que o fazendeiro ameaçou, disse que fez tocaia, mas graças a Deus não aconteceu. Aí que o Dom Carlinhos mandou buscar, o Cimo levou para Brasília, aí ele foi. Aí ele foi para Brasília, foi na sexta Câmara. Aí a gente desengavetou a papelada lá toda, aí ele veio para Goiânia, eu não pude, que eu tive estar participando de uma reunião lá em São Félix. Ele acompanhou ele e a Marlene lá com o procurador, que era o Marco Túlio na época. Aí foi em maio, foi em agosto, o juiz deu a sentença da desocupação, que foi de agosto de 99. Deu a sentença, que aí ficou setembro, outubro e novembro, dezembro, que foi a retirada. Aí a gente programou para pegar todo os fazendeiros dentro da área nessa época. A gente trabalhou com segurança, tanto faz pro lado do chefe de posto, como para mim e ele, que estava aqui na época, a gente trabalhou com segurança para não estar acontecendo. Até a comunidade procurar, o que você está preparando? Não, a gente está preparando para o pessoal de Aruanã vir, para não estar acontecendo. Aí quando foi uma surpresa. Foi realmente, foi uma surpresa. Dorvalino, e aí, para falar, nós falamos agora que o senhor acabou de dizer que foi uma coisa pacífica, mas a gente sabe que ao longo da história do nosso povo, as coisas não eram pacíficas, né? Então a gente tem, como foi falado lá no início, a morte do nosso ancestral,
o Simão Borges, teve a morte do Tim Mané também. A morte do Tim Mané foi uma morte, assim, muito significativa, porque ela envolve pessoas da elite das cidades circunvizinhas, não é? Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho da morte do Tim Mané. Pois é, o Manezinho, na época ele foi para Imbiara, né? E aí lá o caba matou ele enforcado, né? E aí, e aí descobriram que ele era. Aí pensou que era morte. Assim, foi, depois que passaram, aí não, foi matado enforcado, mas enforcou ele. E aí, o único notícia que eu tinha disse que tinha um processo dele em Anápolis, né? Mas só que até hoje ele nunca ficou sabendo, assim, a questão desse processo, se rolou. Sim, aí diz que ele foi morto enforcado, mas também ele estava todo furado com chucho, né, o Dorvalino? A minha, a minha mãe conta que ela viu os furos nele de chucho. Porque a camisa dele ficou suja de sangue, né? Isso, isso mesmo. Isso mesmo. Então, assim, a história do nosso povo, É, ela é uma história de muita violência e de muita superação também, porque apesar de tudo, o nosso povo continuou de pé e dizendo que nós éramos um povo indígena, porque a gente podia falar, não, nós somos sitiante, nós somos qualquer outra coisa, mas os nossos ancestrais quiseram deixar esse legado para a gente, não é, Dorvalino? eles quis deixar, e hoje aí tá aí, a gente agradece muito a eles, né, que não, o que fizeram. Eu acho que se fosse não existia a comunidade mais. Então, para mim, foi uma pessoa muito valorosa para a comunidade. Uhum. E, Dorvalino, eu lembro que desde criancinha eu acompanhava o Zé Borges, eu acompanhava o senhor nas reuniões, nas viagens. Eu gostaria que o senhor falasse agora o porquê o José Borges e porque o senhor gostava que eu participasse com o senhor. Eu já sei, mas eu quero que as pessoas aqui entendam. Ah, sim. É que é importante, né? As pessoas tá buscando que, como o padrinho fez para mim, então aí as pessoas também têm que estar tendo conhecimento, tendo conhecimento, porque a gente tá aqui hoje, amanhã a gente já não tá. E aí as pessoas têm que ter conhecimento disso. Eu sempre vem falando que os mais velhos já foi, e aí eles têm que ter conhecimento, a importância foi que você acompanhava as reuniões. E hoje aí, eu acho que se eu não tivesse acompanhado ele na época, eu não sabia contar a história um pouco. Né? E aí, mas eu aprendi muita, ainda ficou muita coisa que eu podia ter desbiltado mais, pra não estar sabendo. E parece que eu aprendi muito pouco ainda. É sempre assim, Dorvalino. Quando a gente está no momento de aprender, parece que a gente não tem noção do quanto tudo aquilo é importante. Aí depois que passa, é que a gente vai pensar, caraca, eu devia ter prestado mais atenção, não é? Isso aconteceu comigo. E agora o senhor está dizendo que aconteceu com o senhor também. Sim, é que eu tiro pelo Tibete, né, sobre a medicina, que eu podia ter aprendido mais com ele e não aprendi. Me ensinou bastante, mas até agora eu não sei ainda muitas raízes. Pois é, e eu, Dorvalino, é a questão da minha avó, Marinha, né? Então, ela
Ela tinha muito conhecimento e eu fui a primeira neta dela. Então ela dizia assim que eu era uma menina muito escupeteira, que eu ainda iria escrever muitos livros e que por isso ela tinha que passar todo o conhecimento que ela tinha para mim. Inclusive ela falava, dona Alina, assim, olha, muita coisa que eu estou te ensinando, eu não posso ensinar, porque agora eu sou crente. Mas eu vou ensinar para você, ela falava. E aí foi assim que ela me ensinou a questão dos benzimentos, a questão das narrativas, a questão das orações. Então, eram coisas que, por ela ser crente, evangélica, né, de uma igreja neopentecostal, ela não poderia estar passando para mim, mas que mesmo assim ela fazia questão de me passar. E na época, ela fazia eu repetir tudo, tudo, tudo. E eu não entendia, eu achava aquilo muito cansativo, ficar repetindo tudo que ela me ensinava. Mas hoje eu sei por que, que ela fazia tudo aquilo. Então, isso é, Sim, isso é interessante a gente ver, Dorvalino, o cuidado que os nossos velhos têm para que a nossa história não morra. E aí, então, o que o senhor acha? Qual que é o maior o maior patrimônio nosso, qual que é o que a gente precisa passar para os nossos jovens para que o nosso povo continue resistindo e reexistindo? vai. O que é assim, mais marcante, o senhor acha que a gente precisa passar para os nossos jovens? O que sempre que eu falo que a comunidade tem que estar atento, né, na questão de estar aprendendo também, como a gente aprendeu e os jovens têm que aprender que o futuro são eles. Sempre eu falo isso, eu falo na escola que o futuro é eles que são, eles que vão ficar aí, vai vir os filhos deles, vai vir os netos, e aí eles têm que estar preparados para enfrentar também, igual os nossos mais velhos enfrentou. E aí, cada dia não sabe como é que está a questão desse governo, né? Não pensa. E aí a gente tem muita preocupação nesse lado. Que... E aí eles têm que estar preparados também para estar defendendo seu território. Uhum. Então, seria o mais importante esses jovens conhecer, né, Davalino, quem nós somos, saber da nossa luta e estar disposto a lutar, né, a defender tudo aquilo que nós já conquistamos e que ainda precisamos conquistar, não é, Dorvalino? Conquistar mais ainda, que tem que conquistar mais. E, e a gente está aí, né, dependendo, às vezes, se conquista ou não, mas aí os jovens têm que estar preparados também, né? Que os futuros são eles. E aí a gente, que, igual os mais velhos, deixou esse pedacinho parado. E aí a intenção é deixar mais e mais questão, mais ainda que a comunidade vai crescendo, o espaço vai ficando pequeno, e aí tem que estar buscando mais espaço. Sim, sim, Aí é onde tem que estar. isso mesmo, Dorvalino. Dorvalino, e uma coisa que o povo indígena Tapuí do Carretão conquistou e que isso mudou totalmente o cenário da política indigenista goiana e até mesmo do Brasil, foi a primeira escola indígena do estado de Goiás. Dorvalino, conta para nós como é que foi a luta, como que foi conseguir que de fato nós tivéssemos uma escola indígena dentro da nossa aldeia. Sim, que é o primeiro passo, que era o sonho do padrinho, né, ter a escola indígena. Ele até falava que tinha que ter demarcação da terra, aí, e a escola, queria uma escola diferenciada. E aí, que a escola era, muito, era do município. E aí, e aí primeiro, aí as autoridades falavam, não, primeiro passo, você tem que ter a demarcação da terra, depois uma coisa é outra.
E aí foi essa luta. Aí quando foi 2000, quando foi final de 99 para 2000, foi a demarcação. Aí quando foi em 2000, a gente já entrou com um processo de criação da escola, né? Mas só que aí corria, não adiantava. Aí ia no Dom Carlinho, aí o Renato já pegou, fez que era da FUNAI, o arquiteto, ele pegou, fez a planta. A gente pedindo Dom Carlinho apoio, o Dom Carlinho foi e tirou recurso da campanha da fraternidade com o Dom Eugênio de Goiás, tirou 22 mil que começou a escola, né? Que foi a primeira escola que começou. E hoje, sempre eu falo, hoje está aquele prédio tudo, a escola aí está toda diferenciada e para mim é um orgulho grande. Com pena que o padre não assistiu aula na escola, que faleceu antes de tá acontecendo as aulas na escola, né? A aula começou a funcionar em 2004, e aí hoje a escola está aí, está atendendo a comunidade. A internet do Dorvalino parece que falhou um pouco, mas realmente nós termos uma escola indígena aqui no estado de Goiás mudou todo o cenário político, porque até então não existia políticas públicas para educação escolar indígena. E com a criação da Escola Estadual Indígena Cacique José Borges, a própria SEDUC teve que se reestruturar, não é? A Universidade Federal de Goiás, a UFG, também teve que se reestruturar, teve que oferecer um curso específico para professores indígenas, é, chamado Licenciatura Intercultural Indígena. E com a Licenciatura Intercultural em 2007, foi os estudantes começaram a lutar para que existisse um núcleo para os estudantes indígenas. Então foi assim que foi criado o núcleo Tacna-Racan. E hoje a gente recebe indígenas do Brasil inteiro para estudar aqui, para fazer licenciatura intercultural, para estudar no núcleo Tacna-Racan. E através dessa primeira turma indígena, desses alunos, desses professores que entrou em 2007, começou-se a lutar pelas cotas para indígenas e quilombolas. Então foi assim que foi formado o UFG Inclui, que hoje a gente vê muitos professores falando, olha, o UFG tem o UFG Inclui, tem lei de cotas e não sei o que mais. Gente, tem, mas a UFG não deu de graça não. Teve que ter uma turma que lutou para entrar na UFG. Essa turma, após se instalar na UFG, teve que lutar para que existisse políticas de cota para que outros indígenas assim pudessem acessar a UFG. Não é? Então, é como eu disse, nada vem de graça para os povos originários, porque a gente escuta muito isso. Mas não é bem assim, não, essa não é a realidade. Infelizmente, o nosso cacique perdeu a conexão com a internet, é uma coisa muito comum, né? A internet faltar na aldeia. Mas foi muito bom, eu agradeço bastante as pessoas que estão aqui comigo, as pessoas que vieram participar, Leônidas. Gente, eu vou ler o nome, mas é o nome que tá aparecendo para mim aqui, tá? Leônidas Soares Laureano, Ícaro, Daniel Rodrigues, Letícia Gomes, Ícaro, Daniel Rodrigues, Letícia... tô repetindo. Ateliê, Marcelene Camargo, Vitória Augusto, 45. O Dorvalino, que é o que caiu. Luciene Lacerda. A Yasmin é minha filha. A Rita Heloísa. Ah, a Rita Heloísa disse que não tinha Instagram e conseguiu entrar, Rita. Que legal ter você aqui. Gente, amanhã, nesse mesmo horário, às 18 horas,
nós teremos uma conversa com a Rita Heloísa. Então, hoje foi com o nosso cacique, Dorvalino Augusto. Amanhã será com a Rita Heloísa. A Rita Heloísa, para quem não conhece, é uma pessoa muito querida pelo povo indígena Tapuí do Carretão, porque ela foi a primeira antropóloga a pisar no aldeamento Carretão. Então, foi ela que disse: esse povo é indígena. Esse povo que está aqui realmente é um povo indígena. Então, a gente tem um carinho muito grande por essa pessoa. E a minha avó tinha esse carinho com ela. E eu também aprendi a ter esse carinho porque, como eu disse, a minha avó me ensinou muitas coisas. E as pessoas que eram especiais para minha avó também são especiais para mim. Também a gente tem aqui o Heron Chavante, gratidão. O Benedito João, gratidão por estar aqui. Bárbara Sabota, Bárbara, que bom ter você aqui comigo. A Bárbara, gente, me ajudou muito, muito, muito no ano em que eu estava finalizando o meu mestrado. A Bárbara foi um anjo na minha vida e na vida dos meus filhos. Gratidão, Bárbara. Você nunca será esquecida por nós. Tem uma outra pessoa aqui que não dá para saber quem, porque tá VKM Modas. Eu acho que é isso. VKM Modas. Almodes Doll, Joelma Martins. Joelma é minha prima. É minha prima que nasceu gêmeas, gêmea com Joel, né? Oi, prima, tudo bem? Prazer ter você aqui. A Ellen Silva, a Ivone Cruz. Ivone, quanto tempo você! Muito bom ter você aqui. A Giovana Neto. Oi, Giovana, muito bom ter você aqui comigo. Nossa, show. O Francisco Benedito, Gesley. Que legal você aqui, Gesley. Muito bom. O João Tiles da Silva. A Paula Alice. Legal você aqui. Então, são essas as pessoas que participaram hoje com a gente. Para participar com a gente hoje nessa live. O Dorvalino conseguiu restaurar a internet. Eu acho que ele vai entrar novamente. Eu já aceitei e ele vai entrar com a gente novamente, tá? Então, eu agradeço muito, muito vocês por estarem aqui. Convido a todos para amanhã estar aqui com a gente gente vai estar conversando nesse bate-papo com a Rita Heloísa. E assim, falar do nosso povo é sempre muito doído, dói a alma, porque a história do nosso povo é uma história muito triste, uma história de muita dor, mas também é uma história de muita superação. Muita, muita, muita superação. Eu costumo dizer que o povo indígena Tapuí do Carretão é aquele que ele consegue transformar aquilo que é de mais ruim naquilo que é o melhor. Prova disso é o próprio aldeamento Carretão. Um aldeamento que nasceu para quê? Para que os indígenas que fossem enviados para lá deixassem de ser indígenas. E o que a gente transformou? A gente ressignificou esse aldeamento e aí aquele território que era para ser instrumento de dor, que era para tirar de nós a nossa indianidade, a gente recorreu a esse mesmo território para dizer: tá vendo aqui? Nós somos indígenas. Esse território é a prova de que somos indígenas, de que nossos ancestrais viveram aqui. Então, a gente conseguiu ressignificar. Então, é isso, pessoal. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui comigo. Eu sou Eunice Tapuia, eu sou professora indígena. No momento eu não estou na sala de aula, porque eu estou cursando o doutorado em Direitos Humanos aqui na UFG. E
Eu sou bisneta do Simão Borges, né? Sou neta da Marinha, filha da Nilce e do Rochinha. Eu costumo dizer que eu sou aquela menininha da beirada do Rio Carretão, aquela que todo mundo achava que não ia viver, que não ia sobreviver, porque nasceu muito doentinha, porque tinha uma história muito triste. É aquela Eunice está aqui. Aquela Eunice tem 3 filhos lindos, maravilhosos. E está aqui contando a história de um povo, o maior povo indígena do estado de Goiás. Gratidão a todos, gratidão à minha ancestralidade, gratidão a todos que estiveram aqui comigo. Um beijo no coração de todos.